Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui, estamos com o microfone improvisado, até arrumar um microfone de verdade. Estou fazendo um teste aqui com um novo estilo de vídeo aqui para ver se fica melhor, porque realmente com o celular não ficou muito bom, segurando a câmera, né? E aí para isso vou precisar do microfone improvisado aqui, então não reparem. Então hoje resolvi vir aqui falar um pouco sobre a série Contos do Loop, ou Tales from the Loop, da Prime Video, também da Prime Video, né? Semana passada eu falei sobre Hunters, e exatamente quando eu estava vendo Hunters, depois que eu terminei, eu tinha lá o Contos do Loop e me interessou por ser uma série de ficção. Procurei saber e descobri que ela é uma antologia, e me chamou mais atenção ainda. Contos do Loop, então, é uma série de ficção, né, nesse formato de antologia, onde cada capítulo você tem uma história independente, uma história que tem, né, ela se conclui ali naquele capítulo, e as histórias nem sempre têm uma ligação com a outra. Isso é até um ponto que os Contos do Loop é um pouco diferente de outras antologias. Então vamos pegar um pouquinho da sinopse antes de eu tratar dos tópicos aqui, dos positivos e negativos da série. Contos do Loop, então, é uma antologia de ficção onde você tem uma cidade do interior dos Estados Unidos que tem um laboratório no seu subsolo, debaixo da cidade, tem esse laboratório que tem o nome de MCEP, mas eles chamam de Loop. E esse é um dos pontos assim, que já começa a deixar a série interessante, porque todas as histórias se baseiam na tecnologia desse Loop, mas assim, não fica claro o que é o Loop, como é que ele funciona, só determina que é um laboratório de tecnologia que funciona nessa cidade, e a cidade gira em torno desse laboratório, né? Então as pessoas trabalham lá, a maior parte da cidade ela tem uma tecnologia meio steampunk em alguns momentos. É bem curioso a identidade visual da série, porque ao mesmo tempo que ela te passa ali um clima ali de anos 80, ela tem algumas coisas futuristas, mas não tão futuristas, que, sabe, é bem mesclado. Se eu fosse pegar para poder deduzir, talvez eu poderia falar que a série se passa nos anos 80, mas eu tenho umas teorias que talvez ela possa se passar num futuro pós-apocalíptico, não sei, porque assim, tem algumas coisas que ficam um pouco no ar ali, que eu vou debater isso durante o vídeo. Mas então, a série se passa nessa cidade, tem esse laboratório, e as pessoas, no caso, né, que vivem nessa cidade, têm contatos, né, esporádicos com essa tecnologia desse Loop. E esse contato com essa tecnologia vai gerando ali situações que vão, né, nos levar às histórias de cada um dos capítulos. Não tem muitos atores conhecidos, né? Acho que o mais conhecido ali seria o diretor do Loop, que é o ator que faz o Alto Pardal em Game of Thrones, e os outros são atores desconhecidos ali do grande público, mas que são bons para a série, atendem ali a necessidade da história, são muito bons, né? E um deles compromete ali, talvez o Jacob, que é um dos protagonistas ali de um dos capítulos, me irrite um pouquinho, mas faz parte ali da personalidade dele. Tá, então você tem essa cidade, você tem essas pessoas tendo contato com essa tecnologia, e a cada história então você vai tendo uma situação diferente que demanda dessa tecnologia, desse loop, né? E aí eu vou entrar nos pontos positivos e negativos, então, que aí fica mais fácil de eu discutir aqui, de eu debater com vocês o que me atraiu, o que eu gostei, o que eu não gostei na série. Então vamos lá. Dos pontos positivos, eu vou começar falando então desse formato de antologia, que eu gosto muito, porque ali você assiste um capítulo, terminou aquela história, você não necessariamente, né, precisa seguir o seguinte, para assistir o seguinte, para poder saber o final da história, porque já encerra ali. Isso eu acho, né, bem prático. Eu gosto muito de séries, gosto das séries nesse formato, que nem Black Mirror, que nem Além da Imaginação, e principalmente Black Mirror. Acaba que a gente faz um paralelo muito grande com essa série, com Contos do Loop, porque ela também aborda a questão da relação do homem com a tecnologia, né, da humanidade com a tecnologia. Então você tem ali Black Mirror, só que eu acho que sim, a gente vai ver que a diferença entre as duas talvez seja a forma como ela trabalha essa relação, entendeu? Então, enquanto Black Mirror ele te passa uma mensagem mais pessimista, né? Então, assim, aquela coisa mais visceral, mais pesada,
Contos do Loop, ele é um pouquinho mais otimista. Eu não sei se eu posso falar otimista, porque as histórias de Contos do Loop, elas são um pouco melancólicas, sabe? Assim, você termina cada um dos capítulos meio triste. Não que os finais sejam tristes, mas assim, não é aquela coisa, sabe? É aquele clima de cidade do interior, bem melancólico. As pessoas, elas meio que estão ali presas naquela vida deles ali de interior e meio, sabe, que aquilo ali é a vida deles e eles meio que têm que se contentar com aquilo. Isso é muito trabalhado, isso é muito recorrente nas histórias e isso dá um clima assim meio melancólico para a série. Não chega a ser aquela coisa do Black Mirror. Então, assim, acho que as duas tratam essa relação do homem com a tecnologia, mas acho que no Contos do Loop, essa relação do homem com a tecnologia é mais um pano de fundo para uma outra mensagem. No Black Mirror, ele puxa bem essa questão da tecnologia, né, da dependência do homem da tecnologia, da relação que a pessoa tem com a tecnologia. E aqui, no Conto do Loop, é mais que um recurso narrativo para uma outra discussão. Né, eu acredito nesse ponto. A fotografia, os enquadramentos são muito importantes aqui na série para a questão narrativa, né? Então você vai ter a fotografia é sensacional, assim, é uma série muito bonita, a paisagem é muito bonita, os efeitos especiais utilizados, né? Alguns, eu não sei se são efeitos práticos, mas assim é muito crível as tecnologias que você vê alguns robôs, você vê algumas coisas que é muito crível, mas você realmente acredita que aquilo ali existe e funciona daquela forma. E a paisagem da cidade, ela é muito importante ali para as histórias que acontecem, né, nos capítulos. Então, essa questão da fotografia, dos enquadramentos, é muito bem feito. Ao mesmo tempo que me incomoda um pouco, eu vou falando dos pontos negativos, mas que assim, ela é imprescindível para que você possa entender algumas coisas durante a série. Então, assim, alguns momentos, o enquadramento da câmera o personagem ele vai sair da cena e a câmera vai continuar ali, depois ela vai acompanhar o personagem, como se fosse você ali, né, dentro daquela situação acompanhando. E isso, ao mesmo tempo que me incomodava um pouco, eu entendia que era necessário para poder você entender um pouco mais da história. E é uma série que assim vai precisar, tem muita mensagem subliminar, muita coisa nas entrelinhas, precisa muito, assim, não é para maratonar, você vai pegar um capítulo, assistir, digerir ali. Então é uma série bem contemplativa, posso dizer assim, mas bem interessante mesmo. E por fim o tema, né? O tema da série é sensacional, assim. Ele é um tema que ao mesmo tempo ele dá um clima, né, de cidade interior, ele é muito característico para questões tecnológicas em algum momento, para essa relação que eles estão tendo com a tecnologia ali, e ao mesmo tempo ela é muito melancólica. Ela consegue juntar essas três situações em um tema só. Então ela serve para três momentos diferentes em várias histórias e que encaixou muito bem. Nossa, eu gostei muito da música, inclusive ela vai estar tocando no fundo aí, e assim, casou muito bem com o clima da série. Ela dá aquele clima de cidade do interior, de série dos anos 80, de filme dos anos 80, sabe? De tecnologia, de ficção, e ao mesmo tempo dá o clima melancólico que a série precisa. É bem interessante, vale? Assim, é um ponto bem positivo ali para a série. E tem os pontos negativos, né? Então vamos colocar ali que eu particularmente não sou muito fã dessas séries e filmes muito contemplativos, então que acontece, por exemplo, em alguns momentos dos personagens estarem conversando e aí um faz uma pergunta e o outro fica ali olhando, ele pensa e, sabe, não demora para responder. Isso acontece recorrente em várias situações. Acontece os personagens, eles parecem que eles dão muita aquela pausa dramática em várias situações, né? E tem momentos que o personagem simplesmente está olhando para uma paisagem, ele está olhando para uma situação e a câmera fica ali naquilo, né? Que é um recurso narrativo. Obviamente eu sei que isso não foi feito, né, apenas por fazer. Tem um objetivo ali dentro da narrativa
que é importante para aquela história ali, só que é algo que me deixa um pouco, eu fico um pouco impaciente quando vejo situações assim, mas nada que atrapalhe a série. Eu só que realmente não sou muito fã desse recurso narrativo, né, dessa situação de você fica em umas cenas muito contemplativas, em alguns momentos acaba me estressando um pouquinho, mas para a série é perfeito, combina com o clima, né, é a coisa mais minha mesmo. Voltando a falar em recurso narrativo, isso aí sim, eu acho que eu acho que poderia ter sido feito de outra forma, talvez, porque ficou um pouco incoerente. Como eu falei, todos os capítulos, né, eles trabalham com essa relação que os habitantes da cidade têm com as tecnologias do loop, né? Só que eles não lidam com a tecnologia que está sendo produzida, eles trabalham, eles encontram peças, objetos, mecanismos que estão abandonados nos arredores da cidade. E é isso que até um ponto que eu citei no início do vídeo, que eu fiquei um pouco na dúvida sobre o período em que a história se passa, porque tem muitos itens, muitas ferramentas, muitas coisas abandonadas, então eu fiquei meio na dúvida assim, em que momento, parece que assim, aconteceu alguma coisa e sabe, essa tecnologia ali ficou ali perdida, foi abandonada, mas ao mesmo tempo a cidade está acontecendo aqui. Ela deixa essas informações no ar, não explica de onde vem a tecnologia do loop, essa tecnologia abandonada em volta ali, de onde que é isso, por que isso está lá, e aí que vem um ponto que eu achei um pouco complicado. Por quê? Para que a história aconteça, né, é sempre alguém contando algum item que ele não sabe o que é, e esse item vai gerar ali as situações que vão levar para a história. Mas eu penso o seguinte, se você tem uma cidade que tem um laboratório que trabalha com essas tecnologias e sabe que essas tecnologias podem ser perigosas, não faria muito sentido eles deixarem isso solto ali, porque não é difícil de achar, sabe? Não é coisa que, olha, tá perdido aqui, eu achei. Não, são coisas que todo mundo tem acesso, tá lá no meio da floresta, por exemplo, qualquer um chega lá e vê. Tem um robô, inclusive, que ele aparece, né, em alguns capítulos, que ele tá lá andando no meio do mato e ninguém recolhe, ninguém sabe de quem que é, eu entendo que é para gerar situações que a história que vai levar, né, as histórias a acontecer, mas eu achei um pouco incoerente, né, o laboratório, né, deixar isso para lá e não tomar nenhuma providência para recolher. Acontece, tem uma situação em que eles vão lá recolher o item porque dá um problema, mas assim, precisou acontecer o problema para eles irem lá e retirar o negócio, entendeu? Então eu achei um pouco incoerente nesse ponto, mas volto a falar, nada que atrapalhe, só mesmo algo que é um recurso narrativo para que as histórias aconteçam, mas que eu achei um pouco ilógico. E outra questão que aí não é nem ponto negativo, é mais positivo mesmo, que as histórias elas se interligam, apesar de elas serem histórias independentes, os protagonistas, né, os coadjuvantes, eles aparecem em capítulos, aparece um coadjuvante no capítulo 1, que esse coadjuvante do capítulo 1, ele pode ser um protagonista em outro capítulo, então sempre, os personagens que são protagonistas na série, nos capítulos, você vai ver ele em outros capítulos, às vezes fazendo outras coisas que naquele capítulo, naquela história é irrelevante, é um pano de fundo, mas que lá na frente aquele personagem vai ter a história dele. Então ficou bem bacana. E as histórias, não que elas se interligam, mas o que acontece num capítulo é citado no outro, então isso aí ficou bem legal. Eu achei bem interessante o fato de eles criarem, né, essa ligação entre as histórias, mesmo elas não dependendo uma da outra. Os eventos não simplesmente acontecem e todo mundo esquece que aconteceu, não. O que aconteceu ali no capítulo é citado lá no outro. Naquele dia aconteceu não sei o que, você viu? Então, eu acho bacana, torna ali mais concreto o cenário quando você puxa os acontecimentos, né, e os outros personagens falam sobre esses acontecimentos dentro da realidade deles. Então é isso, Tales from the Loop, né, os contos do Loop da Prime Video, recomendo, é uma série bem interessante, assim, para você que gosta de ficção, que gosta de antologias, vale a pena assistir, é uma série que leva muitas interpretações aí, você pode ter várias deduções sobre o que cada história quer passar, e é uma experiência interessante, recomendo, tá? E fala aí o que vocês acharam, né? Me sugiram séries filmes para semana que vem. E agradeço a todos que assistiram. Até semana que vem com mais uma série. Valeu!